Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo Jandira, classe Semeadores de Cristo. Estamos estudando lições da Palavra de Deus. Os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus e Pai, oramos a Ti, rogando neste momento a direção do Teu Espírito, para que possamos, através deste estudo, entender, compreender a Tua Palavra, guardarmos no nosso coração e colocarmos em prática em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Estamos estudando a lição 4, Marcos, o Evangelho do Servo. O texto áureo deste estudo está em Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Hoje nós estamos na parte 2 deste estudo e entraremos agora na item 2, o servo foi profetizado. Nós vamos apresentar Jesus como servo, não é uma particularidade do Evangelho de Marcos. Já no Antigo Testamento, há profecias claras sobre o tema. Isso revela não apenas a coerência e coesão do Evangelho com toda a Escritura, mas também reafirma a divindade e preeminência de Cristo. O servo no livro dos Salmos. Por intermédio dos poetas bíblicos, os salmistas, o Espírito de Deus revelou inúmeras verdades sobre o Messias prometido. Dos 150 salmos do livro, 21 são messiânicos. Alguns estudiosos acreditam que sejam mais, outros menos. Temos nos salmos referências proféticas acerca de Cristo como o servo do Senhor. No Salmo 40, dos versículos 6 ao 10, vemos a obediência do servo do Senhor. Deleito-me em fazer a tua vontade. Salmo 40, versículo 8. O Salmo 22 de Davi é o salmo do servo que sofre. Escrito entre 1050 e 930 a.C., todo o processo do Calvário está relatado nele. O verso 18, que fala sobre as vestes que seriam repartidas, cumpre-se fielmente em Marcos capítulo 15, versículo 24, com soldados romanos diante da cruz. O servo no livro de Isaías. O profeta que falou de maneira mais precisa acerca da pessoa e da obra de Cristo no Antigo Testamento foi Isaías. Em razão disso, ele ficou conhecido como o profeta messiânico, sendo o mais citado nos evangelhos. Seus escritos datam de 740 a 680 a.C. e são chamados de Evangelho do Antigo Testamento. Observemos a seguir. Logo no segundo versículo do seu evangelho, Marcos cita, como está escrito no livro do profeta Isaías. Marcos capítulo 1, versículo 2. O evangelista utilizou essa referência para apresentar o testemunho de João Batista sobre Jesus. Encontramos no livro de Isaías 40, versículo 3. Do capítulo 42 ao 54 do livro, Isaías apresenta como tema principal Cristo, o servo que daria sua vida em obediência. E o ápice dessa revelação encontra-se no capítulo 53, texto no qual ele faz uma pintura vívida da obra redentora do Messias. O servo exemplar, exemplo de determinação. A determinação de Jesus em cumprir a obra que lhe for entregue é algo extraordinário. Mesmo sabendo de todo o sofrimento que lhe seria sobreposto, nem assim desistiu. O Salvador permaneceu firme e confiante em sua missão. Marcos capítulo 9, versículo 31, capítulo 10, versículos 33 e 34. Quando Pedro, um de seus discípulos mais próximos, tentou dissuadi-lo de ir para a cruz, Jesus repreendeu-o imediatamente. Marcos capítulo 8, versículos 31 ao 33. A palavra determinação, no latim determinare, tem o sentido de colocar limite em. Sempre que falava sobre seu sofrimento,
Jesus deixava claro que após o terceiro dia ressuscitaria. Marcos capítulo 8, versículo 31, capítulo 9, versículo 31, capítulo 10, versículo 34. O servo determinado sabia que o sepulcro não seria o seu limite. Na verdade, a morte foi limitada por ele, pois, com a sua ressurreição, venceu e até então implacável morte. Exemplo de fidelidade. A fidelidade do servo do Senhor evidencia-se em sua oração no Getsêmani. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos capítulo 14, versículo 36. Ele foi traído por Judas, sendo vendido pelo preço de um servo, escravo, 30 peças de prata. Encontramos no livro de Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11, 43 ao 46, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 35. Negado publicamente por Simão Pedro, Marcos, capítulo 14, versículo 31, e dos versículos 66 ao 72. Ele foi abandonado pelos discípulos, Marcos capítulo 14, dos versículos 50 ao 52. E ridicularizado pelos líderes judeus, soldados romanos e transeuntes do Calvário, Marcos capítulo 14, versículos 65 e capítulo 15, dos versículos 16 ao 20. Apesar de ter sido abandonado e rejeitado, chegando a exclamar com grande voz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, versículo 34. Em momento algum, Jesus demonstrou o menor traço de infidelidade. Ao contrário, ele manteve-se fiel até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Exemplo de humildade. A humildade de Cristo está patente em todo o Evangelho de Marcos. Em seu relacionamento com Deus e ou com o próximo, nas condições mais simples e ou nas mais importantes, ele sempre deu-nos exemplo de sujeição e obediência. Observemos. Ele começou seu ministério pregando o Evangelho do Reino de Deus na Galileia, um lugar desprezado pela autarquia religiosa judaica. Marcos capítulo 1, 14, versículo 14. Seus primeiros discípulos foram simples pescadores. Marcos capítulo 1, versículos 16 e 17. Aos evitados leprosos, ele estendia a mão. Marcos capítulo 1, versículo 41. Os escribas e fariseus irritavam-se, pois Jesus não tinha dificuldade em assentar-se com publicanos e pecadores. Marcos capítulo 2, versículos 15 ao 17. Jesus enfrentou uma bravia tempestade para libertar um homem possesso por espíritos imundos. Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41 e dos versículos 1 ao 20. Crianças sempre foram acolhidas e abraçadas por ele. Nós encontramos registrados no livro de Marcos, capítulo 9, versículos 36, 37, capítulo 10, do 13 ao 16. Em cumprimento à profecia de Zacarias, no capítulo 9, versículos 9 e 10, o Messias fez uma entrada triunfal em Jerusalém, montado em um rele jumentinho. Marcos capítulo 11, dos versículos 1 ao 11. Conclusão. Nos Evangelhos, lemos que Jesus anunciou as boas novas de salvação e apresentou o reino dos céus às multidões. Entretanto, no Evangelho de Marcos, há uma declaração do Mestre inusitadamente inspiradora. Disse ele: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Capítulo 3 de Marcos,
versículo 35. Suas palavras devem levar-nos à seguinte reflexão: não basta compor a multidão dos que cercam o Salvador. É preciso fazer a vontade de Deus para ser considerado um autêntico servo e verdadeiro membro da família espiritual. Assim como Cristo foi o servo fiel, precisamos seguir, como seus imitadores, o caminho da fidelidade. Assim, com a conclusão desse estudo, nós temos que ver se atingimos os objetivos. Ao término desse estudo, esperamos que cada um dos nossos irmãos deverá entender que Jesus, durante a sua vida terrena, foi um exemplo de servo, fazer uma análise da maneira como tem servido a Deus e esforçar-se para servir a Deus com afinco e dedicação, assim como Jesus o fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e que esta palavra seja guardada em nossos corações. Deus os abençoe e até a próxima lição, que será no Evangelho de Marcos, as obras do servo. Amém.